Muito boa tarde ou muito bom dia, dependendo do fuso horário onde as pessoas que nos estão a ouvir nos escutem. E desde já agradecer à organização do evento pelo acolhimento da nossa proposta que queremos aqui apresentar, que se intitula Cristo de Braços Cruzados, 8 autoetnografias de imigrantes venezuelanos no Brasil. É um trabalho que resulta de um conjunto de investigadores, eu, José Caldas, coordenador deste projeto, do Marcelo Brigagão, advogado e mestrando da UFPB, e da professora Medina Garcia Manso, antropóloga da Universidade Rei Juan Carlos de Madrid. Decidimos abraçar esta proposta, uma vez que tanto a professora Almudena quanto eu estamos muito ligados às questões autoetnográficas. Eu tenho um trabalho bastante grande na área das histórias de vida e realmente tenho dedicado muitíssimo mais às histórias de vida e à análise qualitativa nos últimos anos. A autoetnografia é, portanto, uma técnica de análise qualitativa que nasce basicamente com os antropólogos, mas que tem vindo a ser adotada cada vez mais por sociólogos e por médicos, e que realmente é um dos instrumentos que temos em análise qualitativa que nos pode dar um conhecimento mais aprofundado da realidade da qual estamos trabalhando. É um método que está cada vez mais se impondo na área da investigação das ciências sociais e tem vindo também a ser incorporado a outras áreas das ciências afins às ciências sociais, como a medicina e a psicologia. O tema que hoje queremos trabalhar é justamente, ouvimos 8 vozes desta diáspora venezuelana, um pouco pelo mundo e em particular no Brasil. Todos nós sabemos um pouco desta realidade, uma realidade tão difícil e cruel que é sempre a diáspora, e essa situação aterradora que todos nós podemos acompanhar um pouco pelos meios de comunicação social. Estamos a ver aqui algumas imagens sobre essa situação em que muitas mulheres jovens ainda abandonaram a Venezuela em procura de um nível de vida melhor. É uma realidade que ninguém esperava há uns anos atrás, mas que, na verdade, a Venezuela, nos últimos anos, tem vindo a sofrer devido a uma situação de ruptura socioeconómica e também de crise política contínua. Como vocês sabem, a fronteira entre o Brasil e a Venezuela é uma fronteira bastante ampla, o que fez com que muitos dos venezuelanos em diáspora utilizassem o Brasil como país de acolhimento. Na verdade, o Brasil não foi o país que mais acolheu, o país que realmente absorveu mais imigrantes venezuelanos foi sem dúvida a Colômbia. A Colômbia, que de alguma forma tem cerca de 1.800.000 venezuelanos legais. Imaginemos que deve ser o dobro se considerarmos os não documentados, e portanto é uma situação que nos faz pensar como é que estes refugiados e esta população se está adaptando aos países de acolhimento. O Brasil tem neste panorama cerca de 300.000 venezuelanos, como vocês podem ver, e na verdade, tirando a Colômbia, segue-se o Peru como um dos países de maior absorção de venezuelanos. A metodologia desta investigação foi uma metodologia quanto-qualitativa. Nós aqui apenas nos interessa a metodologia qualitativa, que foram 8 entrevistas, 8 autoetnografias realizadas nas casas de acolhimento de São Paulo e da Pastoral do Imigrante em João Pessoa. Tivemos a oportunidade de ouvir da voz destes imigrantes, as suas vivências e as suas realidades. Sabemos que os fluxos migratórios são uma oportunidade para os países que os recebem, elas contrariam de alguma forma o envelhecimento demográfico e também contribuem para um avanço das sociedades que os recebem. Contudo, também sabemos que existem muitas dificuldades na recepção destes imigrantes, não só para a sociedade que os acolhe, como também para os próprios imigrantes.
O Brasil tem uma lei de livre acesso aos cuidados de saúde, o que fez com que muitos venezuelanos em situação de dificuldade de obtenção de tratamento e de medicamentos atravessasse para o outro lado da fronteira em busca de acolhimento de cuidados de saúde, mas para lá disso existem também outras questões, as questões laborais, educativas e sociais, e essas que também nos interessam. Sabemos que o Brasil, em relação à adaptação e acolhimento, tem dado bastante apoio, avançou bastante e rapidamente na proteção a estes imigrantes com o acesso a um auxílio emergencial, a uma renda básica, a atribuição de um CPF e também no acesso destes filhos destes imigrantes ao sistema educativo brasileiro, que também é gratuito, mas na prática nós vimos que houveram outros obstáculos, como administrativos, na obtenção da residência, a abertura de uma conta bancária, uma certa discriminação linguística e também alguns obstáculos na homologação de títulos académicos, o que fez com que muitos destes imigrantes se sentissem um pouco como relegados para terceiro plano. Necessidade de acolhimento. Destes 8 autoetnografias, são 4 masculinas e 4 femininas, como vêem, uma média de idades bastante jovem, e também podemos ver que a maioria deles não desempenha as suas funções na qual tem a sua formação, mas sim naquelas que foi possível encontrar. Os relatos mais comuns destas autoetnografias mostram-nos um racismo baseado na política, na cor, na pele e na língua. Dizem, e cito, chegaram estes comunistas esfomeados, parecem índios e nem a língua de gente falam. Um certo preconceito sexual relativo às mulheres venezuelanas, chegaram as piranhas para roubar nossos homens, e também alguma rejeição em relação ao outro e à solidariedade quando escutamos frases como esta: já tínhamos pouca pobreza, agora estes para nos roubar um pouco que temos. Vão para o vosso país. Portanto, isto são frases que de alguma forma são chocantes para aqueles que chegam ao país, que escolheram para acolhimento, ou aquele que realmente tiveram como hipótese para chegar e pedir auxílio. Isto vem-nos mostrar que o Brasil, sendo um país composto por imigrantes de distintas partes do mundo, tem, no entanto, uma atitude ainda beligerante para com os estrangeiros, principalmente provenientes de África, América Latina e Ásia. E apesar de que muitos dos seus políticos são filhos e descendentes diretos, como filhos e netos de italianos, libaneses, búlgaros, portugueses, etc. Mas, apesar de tudo, é um país xenofóbico e racista para com os que aí chegam, infligindo aos imigrantes o mesmo tratamento que sofrem os brasileiros nos países para onde imigram e que tanto criticam. Esse posicionamento hegemónico e imperialista que tem na região faz com que a maioria dos venezuelanos veja o Brasil não como um país para fixar residência, mas sim como um país de trânsito para outros países da América Latina, tais como o Chile, Uruguai, Bolívia, Argentina ou Peru, onde sabem de antemão que não vão ter o problema da barreira linguística, como também vão ter maior facilidade no acesso ao trabalho ao desempenhar das suas funções para a qual têm as suas habilitações. Portanto, foi uma questão que eu vos quis mostrar, era que realmente a autoetnografia é um dos elementos fundamentais para entender a imigração e para entender o outro de uma forma cabal e concreta. Espero que, de alguma forma, este vídeo vos tenha ajudado a compreender que a autoetnografia é fundamental para entender tudo aquilo que tem a ver com o ser humano e tudo que ajuda, de alguma forma, a compreender a verdadeira realidade objetiva e intersubjetiva. Também aqui é muito importante que o próprio investigador tenha sido ele também um imigrante, que é o meu caso. Isso ajuda melhor ainda a entender e a compreender como é importante a autoetnografia. Muito obrigado a todos e espero que tenha contribuído um pouco para o desenvolvimento da autoetnografia nas ciências sociais.